Esperando, ansiosos. Olá, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova, mais uma edição dele, esse programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado aqui diretamente nos estúdios do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e conta com a sua participação. Você pode ligar para a gente no 997-666-555, DDD 11 se você está fora de São Paulo e DDD prefixo internacional 55 se você está fora do Brasil. Todos aqueles que nos contatam concorrem com um brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Nós também estamos lá na web rádio e também no YouTube. Este programa aqui é reprisado todos os sábados às 6 horas da tarde, às 18 horas, na web rádio e também no YouTube, webradio.osemeador.org. Estamos com a equipe toda postos, a equipe composta pela Suzete, pelo Anderson, pelo Eros, pelo Danilo, pelo Valdecir, o Marinho, o Hélio, a Clarissa, o Fernando, o Flávio, a Juliene, a Patrícia, ou seja, toda essa equipe que faz esse programa chegar até você nas manhãs de sábado aqui, diretamente do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Glaucio Cordeiro. O Glaucio é atuante tarefeiro da Federação Espírita do Estado de São Paulo e está com a gente para a pergunta tema do dia. Existem anjos e demônios? Então, Glaucio, seja bem-vindo, bom dia para você, é um prazer recebê-lo novamente aqui no Semeando a Boa Nova. Muito obrigado, é uma honra para mim estar aqui com vocês. Um grande ano para todos, feliz ano novo para todos. Uma coisa que pouco se tem ouvido, porque pouco encontramos com as pessoas, né? Mas não podemos deixar de replicar, né, os nossos votos de felicidades. Obrigado pelo convite, esperamos que o dia de hoje traga muitas indagações pessoais, grupais, né, e societárias, né? Muito bem. A gente está falando aqui de anjos e demônios porque em todas as épocas o homem sempre teve ideias a respeito da existência de anjos, demônios, né? Essas entidades que estão aí acompanhando as coisas, né? É a sensação que tem, né? Hoje nós vamos conversar sobre isso e tentar entender um pouquinho melhor, de acordo com a filosofia espírita de Allan Kardec, o que sejam esses anjos, demônios, como é que eles atuam. Então, Glaucio, a gente começa perguntando para você, de acordo com o espiritismo, a doutrina espírita, como é que a gente pode definir o que sejam anjos e demônios? Vamos lá. Existe dentro das instruções passadas, né, pelos nossos guias, pelos nossos espíritos superiores que trazem, né, a continuidade do espiritismo para dentro da humanidade, de que existem evoluções espirituais. E essas evoluções espirituais foram classificadas para fins didáticos, né, de nós seres humanos, de um entendimento como é que essa escala de progressão dos espíritos, que somos nós. Essas entidades que são classificadas, né, pelo folclore, pelo costume, pela discussão longa, milenar, né, de nós seres humanos como anjos, são espíritos de uma categoria já evoluída, ou em evolução, né? Porque todos tendem a Deus, né? E como a gente nunca vai alcançar Deus, a gente nunca para de progredir. Então eles são classificados como espíritos puros, espíritos elevados, que têm missões grandiosas, como, por exemplo, tomar conta de um planeta, tomar conta de um sistema solar, tomar conta de uma galáxia, né? E de micro-universos. Essas são as instruções que passam. Quem são os demônios? Começa conosco, né? O linguajar, essa é uma coisa legal, né? De quando você vai procurar da onde vem a origem daquela palavra. Então, por exemplo, o anjo vem de mensageiro. Olha como pega melhor, né? Muito mais mensageiro, sutil, mais muito bonita. mais. Você começa é um mensageiro. E aí tem uma discussão fantástica que até hoje faz parte de todos os colégios rabínicos. De onde vem a nossa raiz judaica e tudo mais? A gente não discute o Zen de Avesta, não discute aqui
o Tao Te Ching, né, nós discutimos efetivamente a nossa raiz cristã judaica. E o demônio, que nós costumamos colocar como uma entidade ruim, vem da palavra daimon, que é do grego, que especifica uma entidade que acompanhava as famílias, acompanhava as pessoas, e que por vezes, de acordo com a capacidade mediúnica de cada um, era visto, ouvido ou percebido por alguns. Né? E isso, dado a nossa, talvez, insegurança, né, de querer reforçar, de forçar um processo de religiosidade, nós transformamos tudo isso, né, num caldeirão de discussões. E para que não houvesse, né, vamos dizer assim, dissensões, não houvesse apartados e tudo mais, começou a classificar que o contato com essas entidades, a aproximação dessas entidades significava a aproximação do mal. Então, erroneamente, de um certo ponto de vista, né, nós segregamos essas entidades, que são espíritos, assim como nós, desencarnados, fora do corpo material, que estão também em estágio de desenvolvimento e de compreensão. Nós fizemos essa segregação. Nós, seres humanos. Aliás, né, onde a gente bota o dedo, sempre complica tudo. Tanto é que nós multiplicamos as religiões para mais de 170 hoje em dia, né? Vamos dizer assim. Cada um com as suas concepções. Muito bem. Ô Hélio, bom dia, Hélio Delanossi. Bom dia a todos e a todas. O Glaucio está fazendo uma colocação muito interessante, porque o Glaucio mostrou claramente para a gente o que é essa concepção de anjo, demônio, etc. Anjos e demônios estão presentes, teoricamente, essas entidades estão presentes, sejam do bem ou do mal, né, etc. Do mal, porque Deus não criou o espírito mal, né? Criou todo o espírito bom, né? Essas entidades todas estão presentes em todas as religiões, não é só no espiritismo que nós as encontramos, é isso? Sim, eu acredito que sim. Eu não conheço todas, né? Como o Glauco falou agora, são mais de 170 hoje, acho que até mais, né? Já. Tem muitas subdivisões aí. Então, é porque é uma forma, e nós precisamos fazer, é a questão do maniqueísmo, né? Você tem que dividir, ó, esse cara é bom, esse cara é ruim, né? Esse cara é bom, esse cara é ruim, esse cara é bom, esse cara é ruim. Tudo que você vai julgar, você julga a partir de uma coisa boa, do que é bom e do que é ruim. O que deve ser feito e o que não deve ser feito, né? Como as pessoas têm uma ideia de um Deus antropomórfico, né? Eles imaginam Deus como humano, como nós. Eles imaginam o seguinte, que tem uma divisão lá em cima também, né? Sabe, que tem uma divisão e que tem gente boa e gente ruim. Só que a diferença que tem, claro, né? Se você acreditar em Deus, porque o problema de você acreditar em Deus de você não acreditar em Deus. Se acreditar em Deus, você vai acreditar o quê? Que Ele é soberano. E se tivesse qualquer coisa mal, ele teria que ter criado, né? Se ele criasse uma coisa para ser eternamente mal, ele não seria justo. Então isso afronta a razão, né? Mas quem não acredita em Deus, ou quem duvida de Deus, ou não entende bem a existência de Deus, acredita em tudo. Esse que é o problema de você não acreditar em Deus. Você não acredita, você acredita em tudo, você acredita em qualquer coisa daí para frente, né? Quando você se centraliza em Deus, você tem uma definição do que seria o universo, como é que vai funcionar. Se você não acredita, você acredita em tudo, você aceita qualquer coisa. É melhor ter uma referência divina, né? Então quem não acredita, ele não tem referência, ele acredita em tudo. Então é possível, a pessoa acredita em tudo e tudo que falar para ela, ela acredita, né? E dentro das religiões, eu vou só um pouquinho, existe a questão da dominação, do cara querer dominar. E depois, se tem tempo mais para frente, vamos contar aquela história, né, do pastor que expulsou o demônio da cidade. Vocês conhecem essa história, né? Não, conta pra gente. Esse que tinha um pastor que expulsou o demônio da cidade. Ele expulsou, e o demônio foi embora, né? E quando o demônio foi embora, a pessoa da igreja foi uma festa, acabou o demônio, não tem mais. Acabou. Quando chegou no próximo domingo, não foi ninguém na igreja, né? Não foi ninguém na igreja, passou a igreja vazia, falou, mas está vazia a igreja, por quê? Ligou para a casa de um fiel, você não vai vir aqui? Não tem mais demônio, eu vou para quê? Não tem mais demônio, né?
Não, mas como? Mas tem que vir. Não tem mais demônios. Ele foi embora, acabou. O que ele fez? Ele pegou, saiu correndo, pegou um cavalo, uma carroça, sei lá, um carro e correu atrás do demônio. Foi lá buscar ele de volta. Ô meu, volta lá. Se você não voltar, a minha igreja vai fechar. Certo? Então você precisa, o demônio é preciso até para manter o próprio poder de quem faz da religião um instrumento de poder e de condução das massas. Claro, né? Que isso é uma alegoria, uma historinha. Claro, é uma historinha. Aí, uma coisa alegre, né? Muito bem, nós estamos aqui com o Semeador da Boa Nova, ao vivo, diretamente do Núcleo Espírita O Semeador, aqui em Santo André, em São Paulo, Brasil, se você está nos assistindo fora aqui do país. Estamos aqui hoje falando, a pergunta a tema, existem anjos e demônios? E vamos deixar uma pergunta para você responder para a gente aí. Você acredita em anjos e demônios? Responde para a gente aí. Aí na nossa página mesmo, você que está nos assistindo aí, coloca aí, vai no chat, coloca o comentário aí. Você acredita em anjos e demônios? Estamos aguardando a sua resposta. O Glaucio Cordeiro é o nosso convidado de hoje. Ô Glaucio, quando a gente fala em anjos e demônios, qual é a visão do Espiritismo sobre aquela concepção de que existe Deus de um lado no comando das coisas boas, do bem, né? E demônio do outro lado cuidando das coisas do mal? Como é que o Espiritismo vê isso? Então, nós vamos esbarrar assim, nós vamos caminhar agora na contracultura. Então, nesse momento, nós vamos estar sujeitos a bater de frente com um monte de gente e um monte de filosofias, vamos dizer assim, né? Essa história, né, da oposição de Deus, né, fazendo o papel do bem, e o demônio, né, e qualquer outra entidade que queira dar o nome, fazendo o papel do mal, é uma concepção relativamente nova para seres humanos, para nós, os seres humanos, culturalmente falando, né? Olhando o que tem de escrito, de registro e tudo mais, sempre se vê nas diversas culturas que encaminharam os processos religiosos a presença da força do bem e a força do mal. Uhum. Elas convivendo em momentos, né, de luta na humanidade. Numa oposição em que elas tinham que existir, de acordo com a interpretação, se você for na raiz, né, do hinduísmo, na raiz da religião egípcia, né, na religião judaica, inclusive, que tira muita parte disso daí, dos persas e tudo mais, você vai ver que Deus caminhava no princípio e o chamado demônio do lado dele. Uhum. Quem conhece a história, por exemplo, a história de Jó, né? Esse é um dos embates interessantes que aparece, que Deus fala para os filhos que estão com ele, né? Os anjos, aí vamos dizer assim, né? As entidades elevadas que trabalham junto com ele. E quem que estava do lado? O nosso amigo, no qual a gente bota todas as culpas, o diabo. O diabo, sempre assim. Né? Aí Deus pergunta para ele, onde você andava? Ah, eu andava por aí pelo mundo olhando e fiquei de olho nesse seu servo, Jó. Ah, você viu Jó? Como ele é um homem justo, um homem sempre que está próximo de mim, agradece tudo que tem. E o diabo volta-se para Deus e fala assim, é porque você dá tudo para ele. Deixa eu passar alguns dias com ele para ver se ele não larga você. Então ele fala para o diabo, você pode ir, mas não faça mal a ele. Para quem conhece a história, é para nós pensarmos, né? Jó perde as mulheres, os filhos, a riqueza, o rebanho, perde tudo. Isso porque o diabo falou assim, eu não vou fazer nada de mal para ele. Então o que ele não vai fazer? Isso é uma coisa, né? Então sempre tem essas coisas, né, de caminhar ao lado como um senso de destruição e de renovação e de contraposição do que é bom, do que é ruim, do que é luz, do que é trevas. Né? Isso é um processo cultural, educacional dos religiosos para as massas. Né? Então, Deus é o Criador de tudo. De quem nós não temos assim grandes capacidades de perceber como ele seja. Que ele seja. Eu acho que a definição trazida pelos Espíritos, que é o princípio, a causa primária de todas as coisas, ainda é grandioso para nós. Né? Então, assim, tem um comandante só. O resto a gente tem que analisar com
muita atenção, com muito carinho, com muito cuidado, com muito senso pedagógico, né? Para a gente trazer isso como um benefício para a nossa vida. Muito bem, nós estamos aqui com o Semana da Boa Nova ao vivo, hoje falando sobre anjos e demônios. Existem anjos e demônios? Responde a pergunta pra gente. Clarissa tá louca para falar alguma coisa aqui. Bom dia, Clarissa. Bom dia, estava ouvindo o Glaucio aqui e refletindo, né? Seria ilógico, igual ele comentou, Deus é o criador de todas as coisas. Seria completamente ilógico pensar que se ele é o ser superior, que comanda o universo, se ele sabe de todas as coisas, né? Algo que a gente ainda não consegue entender dentro das nossas limitações, mas a gente tem, toda a humanidade sempre teve a intuição que há um ser superior a tudo, por mais que a gente ainda não tenha a definição do que ele seja, mas Deus é superior e criador de todas as coisas. É ilógico imaginar que tem uma força do mal paralela a ele. Não há nada paralelo, porque Deus é superior a todas as coisas, então não há uma guerra entre o bem e o mal. O bem sempre vai vencer, o bem sempre vence, porque ele é o destino de toda a humanidade, o destino de todo o universo, na verdade. Tudo caminha para o bem, tudo caminha para o amor. Então, Deus criou os espíritos simples e ignorantes para que eles pudessem evoluir através do seu livre-arbítrio ao longo das suas existências, sucessivas existências, e no caminho, alguns espíritos caminham de uma forma e outros caminham de outra, de diferentes formas, mas o destino é virar espíritos puros, é buscar a felicidade através da perfeição, através da aquisição de valores morais e intelectuais. E é claro que nesse caminho, muitos acabam se arraigando no mal, acabam buscando o mal, se comprazendo no mal, mas fatalmente vão mudar para o bem, vão se tornar espíritos puros um dia. Então, é o destino, Deus criou os espíritos para que eles pudessem caminhar para o bem. Então, quando a gente fala a briga entre o bem e o mal, ela é uma briga temporária, porque todos os espíritos no fim vão caminhar para a perfeição e para o amor. Então, é ilógico pensar, vai contra a razão pensar que existe algo superior ao bem. Porque Deus é perfeição. É um só. É um só, exatamente. Muito bem. Agora, ô Flávio, daqui a pouco a Clarissa vai. A Clarissa é quem pilota aqui toda a aparelhagem aqui no ponto de vista de relações do nosso relacionamento nos networks, nas nossas redes sociais. Daqui a pouquinho ela vai dizer como é que nós estamos nas redes sociais aí. Flávio, bom dia, Flávio. Prazer estar com você. Como é que a gente fala de anjos, demônios, essas entidades aí, para as crianças, aquelas que estão aí formando, seu aparelho cognitivo, buscando conhecimento, etc. Como é que nós falamos para eles sobre isso, hein? Turíbio, excelente pergunta, bom dia a todos, Glaucio, muito obrigado pela presença, Hélio, Clarissa, é uma alegria ter a Clarissa de volta também, Clarissa faz muito bem esse trabalho, esse papel. Turíbio, nós temos ainda, em muitos processos de evangelização infantil e de orientação à criança, de reforçar ainda essas duas personalidades, Então, normalmente, sempre as pessoas colocam de uma maneira alegórica, de uma maneira lúdica, a figura do anjo bom e do demônio. Nós procuramos, na grande maioria das vezes, orientar e aconselhar que esse modelo, esse estereótipo não seja enaltecido, porque é uma propaganda inversa. Quando nós damos estímulos a aparecer ou criar a figura do mal, a gente também estimula a curiosidade, o pensamento. Nós vamos muito na linha do que a Clarissa disse, mostrar o quanto Deus é bom e o quanto algumas pessoas, em determinado momento da história e da existência, enfrentam as dificuldades e, por esse motivo, numa condição reativa, jazem no mal. Essa é a ideia que nós procuramos passar para que as pessoas busquem a evolução contínua, que nós somos suscetíveis a nos transformarmos e sermos pessoas melhores. É a ideia que nós temos que colocar, que a gente deva a todos os instantes nos corrigir, inclusive nas relações principalmente humanas, para que as crianças olhem o seu amiguinho, a sua amiguinha, como próximo, mais próximo, como irmãos, para que isso a gente contribua para um país de transformação, para um mundo de regeneração. Porque é dessa maneira, quando nós enfatizamos o bem,
nós estamos estimulando a prática dele. Agora, quando nós damos publicidade, quando nós enaltecemos, nós mostramos muito o lado negativo da coisa, a gente tem no processo educacional uma dificuldade de apresentar o lado bom das coisas. E uma coisa muito importante, não mostrar essa polaridade. Normalmente a gente faz uma característica, né, alusiva ao inferno, como se fosse o polo negativo, né, da nossa existência. E existe um lado bom e existe um lado muito ruim. A gente tem que explicar para as nossas crianças que quando nós colhemos resultados ruins, quando nós enfrentamos dificuldades, quando nós nos deparamos com pessoas que ainda não evoluíram o suficiente, isso é uma consequência de uma falta de atitude, de uma falta de responsabilidade para com a vida. E a criança, mesmo em tenra idade, ela tem a capacidade, ela tem a condição de perceber que ela tem lá no imo da alma a semente da justiça, do amor, e que ela vai se corrompendo com relação ao tempo. Então a missão, né, dos tutores, dos pais, dos evangelizadores, dos professores, de todas as pessoas que contribuem com a formação da criança é de enfatizar sim o bem e não o mal. Até algumas evangelizadoras, quando nós falávamos, nós entrávamos às vezes nas salas, elas sempre estavam falando, olha, você tem um anjinho bom e um anjinho mau. Né? Na verdade, a gente pedia que essa alegoria fosse feita de uma maneira um pouco mais sutil e que a maior ênfase, né, e o maior crédito fosse dado para o anjinho bom. Né? Pois é, Deus não é dicotômico, bem e mal. Deus é uno, é só o bem. É né? isso aí. Muito bem, nós estamos aqui com o Samuel da Boa Nova hoje com a pergunta tema existem anjos e demônios? Eu quero lembrar você que este espaço, esta meia hora aqui do Samuel da Boa Nova, tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa especializada em higienização de ambientes, os ambientes empresariais, domésticos, hospitalares, com produtos certificados pela Anvisa para combater o Covid-19. Se você quiser conhecer um pouquinho mais a Cleaning Solutions, aliás, é uma recomendação nossa, dá um pulinho lá, Avenida Doutor Cesário Bastos 390 em Santo André, pertinho da Praça Kennedy. Telefone 4437 1414. Vamos repetir para você anotar aí, 4437 1414. Se você quer nos apoiar, como faz a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente aqui. Todos aqueles que nos contatam concorrem com um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Ganhadores dos livros da semana passada, que são 2 livros por programa, a Celi Marqueto e o Rogério Quadros. Ambos vão retirá-lo aqui no Núcleo Espírita O Semeador, todos os sábados após o nosso programa, às 9h30 até às 10 horas, podem retirar aqui com a gente, a equipe vai estar aqui inclusive. Muito bem, hoje estamos falando sobre anjos e demônios, a pergunta tema, existem anjos e demônios? E o Glaucio Cordeiro é o nosso convidado de hoje, atuante tarefeiro da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ô Glaucio, a gente quando fala de anjos e demônios, a gente tem uma aparência, né? Pelo menos que a sociedade criou uma aparência aí de anjos com asas, volitando, né? E demônios com armas na mão, aparências animalescas, chifre, aquelas coisas, né? Bastante alegóricas, né? E a gente diz assim, o que é que o Espiritismo pensa disso? É assim mesmo? Vamos lá. Qual é a diversidade da criação? Esse é um primeiro ponto. Esse é um ponto que a gente não pode deixar de questionar. Toda vez que a gente pensa no nosso imaginário, tenta pensar num ser mais bonito do que nós seres humanos. Você consegue. Mas o mais feio você consegue. Não é verdade? Então, nós ainda somos o parâmetro, né, de verificação, de apreciação das coisas. Importa dizer que a sutileza da matéria, ela passa por estágios diferenciados, diversos graus. A própria física quântica explica isso. Né? E o mundo espiritual é o mundo em que o pensamento tem uma capacidade
de realização muito grande. Vamos fazer um paralelo simples, que é, por exemplo, as nossas mamães, né, quando elas engravidam. O desespero dos pais de acharem sorvete de jaca de madrugada para a criança não nascer com cara de jaca. Cara de jaca. Né? Essa é uma das coisas que acontece. Por quê? Porque o pensamento plasma. Né? Aí você encontra, às vezes, pessoas que têm aquelas manchas, né, de vinho, que a gente chama, né, que são aqueles sinais e tudo mais, e fala assim, não, minha mãe, uma vez, teve vontade de tomar vinho quente, não conseguiu, ela botou a mão, porque tem isso também, né, da crendice popular. Dada a capacidade, da mesma forma que nós curamos, né, da mesma forma que nós nos envenenamos através do nosso pensamento, isso acontece com maior acuidade dentro do plano espiritual. Então nós nos deformamos por vezes, o nosso perispírito, o nosso corpo, né, matriz, ele se deforma. E pode nos levar a determinadas apresentações na qual a nossa taratologia, né, descreve como discrepâncias, né, e assumindo formas assim animalescas. A verdade, assim, embora isso assuste alguns, né, é que acontece. Né, da parte, vamos dizer assim, de você ver deformidades, né, espíritos apresentando partes animalescas, né, no seu corpo espiritual. Com relação a anjos, se tem asa, se voa, aí vai muito de concepções, assim, o que era no passado, né, a concepção? A Terra era um prato, fechado por uma cúpula, que era o céu, onde ficavam penduradas as estrelas. Na parte de baixo morávamos nós, na parte de baixo do prato, né, na parte do prato morávamos nós, na parte de baixo ficava o que era a zona de sofrimento dos que foram maus, e em cima, né, ficava os anjos, Deus, né, as entidades, né, etc. e tal. Aí o pessoal começa a perguntar, mas como é que eles vão e vêm? Como é que vai lá, vem Como é que aqui? ele sobe, como é que ele desce? Ele precisa ter asa para isso, então ele tem asa. Né? Então começa a concepção. Não descartando que pode ser que tenha qualquer planeta, qualquer entidade desenvolvida que tenha asas. Não sei, eu não conheço a diversidade universal da criação, né? Mas que seria bonito, seria, né? Todo mundo cheio de asa. Não é? Batendo asa. Você imagina a confusão para sair daqui, ô Turíbio, num final de semana que está todo mundo já voltando Só da anjo pandemia, por aí. só anjo cheio de asa, na hora de sair o enrosco que não ia ser na porta. Congestionamento de Não, anjo. congestionamento, né? Ia ser uma coisa interessante. Então, assim, existe o processo, né, de plasmar, de plastificação, vamos dizer assim, né, da matéria espiritual, que é uma coisa muito séria, né, os fenômenos da licantropia e tudo mais. E existe também o imaginário nosso. Então, que a gente tem que ter sobriedade em cima de tudo isso. Muito bem, nós estamos aqui na linha com o nosso querido companheiro de trabalho aqui, o Marinho. Marinho, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semana da Boa Nova, muito bom estar com você aqui. Bom dia, Turíbio, bom dia a todos os nossos ouvintes, a equipe toda presente aí, e é com alegria que estamos aqui participando também remotamente, Turíbio. Marinho, muito obrigado por você estar conosco aqui. Nós estamos hoje falando sobre anjos e demônios. A pergunta tema é essa, né? Existem anjos e demônios? E gostaríamos muito de ouvir a sua opinião sobre essa situação de anjos e demônios. O que é que o Espiritismo tem para falar sobre isso? Você tem um minutinho para contar para a gente aí? Alô, Marinho? Turíbio, acho que nós vamos precisar voltar, que está dando interferência aqui, Turíbio. Tá bem, nós vamos, então a equipe técnica vai refazer a conexão com o Marinho e daqui a pouquinho a gente volta a falar com ele aqui, porque não deu certo aqui. Mas Hélio Delano, você queria fazer um comentário sobre essa questão de anjos e demônios, Hélio, que o Glaucio está falando aí a respeito dessas imagens, dessa aparência de anjos e demônios. Anjo com asas, volitando, demônio com chifre, com uma aparência feia. Se nós imaginarmos que as pessoas que fazem as coisas certas, né, e vivem dentro da lei, né, inclusive da lei dos homens, não só da lei de Deus, mas da lei dos homens, elas têm uma vida mais leve, né? Elas são mais leves, elas quase que
flutuam, vamos dizer assim, né? Porque elas não têm nenhum tipo de preocupação, né? Já ao contrário, as pessoas que vivem uma vida errada, vamos dizer, uma vida que contraria as leis, inclusive as leis dos homens, né? Que contraria as leis civis e as leis universais, as leis espirituais, elas têm uma vida pesada, é muito pesada, muito difícil. E uma das leis universais é a lei da dor, porque ser ruim dói. A pessoa que vive no contrário, a natureza dói, sofre muito. Quer passar para o Marinho? Passa para o Marinho, tá lá. Okay. O Hélio está interrompendo aqui porque o Marinho conseguiu refazer a ligação com ele. Marinho, você tá nos ouvindo bem agora? Sim, Turíbio, agora muito bem. Estava tendo aqui o que os antigos chamam de linha cruzada. Linha cruzada, muito bem. Linha cruzada é bem antigo mesmo. Denunciei minha idade agora. Agora o Claude, os Claudes estão cruzados. Marinho, bom dia para você novamente. O Marinho, nosso companheiro que está com a gente hoje aqui remotamente, está entrando aqui para falar com a gente. Marinho, nós estamos falando sobre anjos e demônios. Queríamos ouvir a sua opinião sobre isso. De acordo com a concepção espírita, o que é que você poderia dar de opinião para a gente sobre isso? Anjos e demônios, eles existem de fato? Turíbio, eu tenho acompanhado aí com atenção e carinho as considerações dos companheiros, as considerações do nosso querido Glaucio, que aqui saúdo, aproveito para saudar nesse momento. E acho que as colocações estão assim muito pertinentes, né? Mostrando que na realidade nós estamos falando de espíritos, alguns ainda no início da escala evolutiva, ainda com tendências ao mal, e aqueles que já estão mais evoluídos, que já praticam o bem e que já têm afinidade com a lei de amor que rege o universo todo. Agora, a consideração que eu gostaria de fazer é lembrar que aqueles espíritos ainda não evoluídos, que nós, ao longo da história, como foi bem explicado por todos, decidimos catalogar como demônios, decidimos catalogar como espíritos do mal, né? Nós podemos reparar que eles têm uma característica que é típica do estado ainda egoísta, do estado meio quase que animalizado que aquele espírito tem. É a questão da posse, a questão do poder, né? Nós vamos verificar que vários desses espíritos, eles são muito ociosos de poder, querem dominar outros, dominar as pessoas, dominar os seus súditos, dominar aqueles que lhe respondem, e são dispostos a defender isso mesmo praticando atrocidades, né? Aqueles outros que falam do poder também, do poder de determinar coisas que precisam ser obedecidos, seguidos, né? Então, essas características, quando extremadas, que caracterizam esses espíritos muito primitivos, que designamos como sendo espíritos do mal, eles têm um grande caminho a percorrer para que devagarzinho eles vão se transformando nisso. Por quê? Porque acaba acontecendo um certo momento que a presença de espíritos dessa natureza por muito tempo, junto daqueles que já estão afinizados com o bem, junto daqueles que já são sensíveis ao amor, junto daqueles que começam a praticar e aprender os atos menos egoístas, né? Começa a existir aí uma interferência, começa a existir aí uma grande confusão entre essas duas ordens de espíritos num mesmo orbe planetário, vamos dizer. E aí vem a famosa expressão de Jesus, que falava que haveria um momento que o joio e o trigo seriam separados, que o joio precisa crescer junto com o trigo para lhe dar força, para lhe dar energia, para lhe dar aprendizado, mas que na hora da colheita o joio vai ser separado. E isso é o que está acontecendo com o nosso mundo hoje, se a gente pensar bem, não é?
Então, a presença de espíritos que ainda são espíritos dessa ordem, espíritos que ainda se têm a satisfação de praticar o mal para manterem o seu poder, para manterem as suas regiões, para manterem todo aquele universo de espíritos que eles seguem, não é? É uma questão evolutiva e que, ao longo do tempo, serão designados para continuar essa caminhada evolutiva em algum outro lugar. Só para concluir e justificar o meu raciocínio aqui, vamos lembrar das 3 tentações do Cristo, né? Vamos lembrar que até o Cristo, em algum momento, foi tentado por um espírito que queria poder, que queria exercer influência, que queria cooptar Jesus para que Jesus se subordinasse a ele, de alguma maneira. Essa passagem que está nos evangelhos, que mostra a negação do Cristo de não ter aceito a tentação, porque nessa faixa espiritual tudo é uma troca, né? Você me obedece que eu te dou isso. Você segue, você é da minha turma e eu te protejo, né? Então, esse tipo de relação de trocas, quando ele tem um interesse exclusivamente de domínio, sem a gente estar preocupado com o mal que a gente possa estar provocando, é que caracteriza o estágio demoníaco, vamos dizer, de alguns espíritos. Mas como ensina o espiritismo, tudo é temporário, né? Isto tende a passar, né? Esses espíritos tenderão a se melhorar, estão tendo as últimas oportunidades neste mundo, sem dúvida nenhuma, e aqueles que não melhorarem, e acho que eu posso até me incluir nisso, aqueles de nós que não nos melhorarmos, nós vamos ser convidados a continuar a nossa marcha evolutiva em outro lugar, para não atrapalhar aqueles que já estão mais sensíveis ao bem. Ok, Marinho, muito obrigado pela sua participação, muito esclarecedora e bastante assertiva em relação a essa condição de anjos, demônios, etc., né? E principalmente essa fala nos instantes finais, onde você reforça a necessidade das pessoas agirem no bem, serem anjos no seu comportamento, né? Muito obrigado, viu, Marinho? E lembrando, né, Toríbio, com a tua permissão ainda, claro. E lembrando que nós falamos até agora do demônio. Agora o anjo a gente quase não precisa falar, porque esses são aqueles que cuidam da gente, né? São aqueles que já muito mais evoluídos estão ao nosso lado, nos ajudando na nossa marcha. E ajudando que nós mesmos construamos isso. E a gente pode lembrar, né, Marinho, do apóstolo Paulo, né, quando ele coloca na Epístola aos Hebreus, né, acho que na 4ª, ele fala claramente, Deus criaria alguém para não fazer o bem, né? Criaria um anjo para não fazer o bem? Deixa claro isso lá, né? Muito obrigado, viu, Marinho, pela sua participação. Posso pegar uma carona aí Marinho, é um prazer te ouvir. Eu esperava te encontrar aqui. O pessoal fez uma campanha que você estava chegando. Então, meu abraço virtual para você. Um feliz ano novo. Muito obrigado, Glaucio. A você também. E mais uma vez, obrigado por nos ajudar nessa tarefa. Não, o ajudado aqui sou eu. Papa Nova, que tanto prezamos a sua presença, viu? Eu queria pegar assim, é efervescente o assunto, né? Eu queria pegar uma parte que diz assim, né? Bons e maus. Dentro da própria explicação da evolução dos espíritos, os nossos mentores dizem o seguinte: todos os espíritos que reencarnam na Terra, eles são sujeitos às leis da matéria e da condição física do nosso mundo, do nosso planeta. Tá? Os únicos espíritos que não se desviam totalmente, não são influenciados por isso, são os espíritos puros da categoria de Jesus. Está no próprio livro dos Espíritos, né? Nas obras de Kardec e tudo mais, em determinados pontos. Essa é uma questão. Vamos trabalhar agora com o processo da contribuição da evolução do mundo, né? Quando começou a se organizar as civilizações, nós precisávamos dos comandantes das civilizações. Então nós tivemos lá no Egito os faraós, que num determinado momento foram, de certa forma, demonizados, né, pela cultura de que o povo judeu saiu de lá, que era escravo, etc. e tal, né? E quando você vai ver a cultura egípcia, tem uma conotação diferente. Então, mal para quem? Esse é um ponto.
Aí vamos trabalhar com o processo da reencarnação. No meio nosso, nós discutimos, né, e sabemos, indicado pelas próprias literaturas espíritas que nós temos, que Napoleão é a reencarnação de Júlio César. Tudo bem? Pode ser que tenha quem concorde, quem não concorde e tudo mais. Júlio César era bonzinho ou era mau? Não respondam, só guardem para você. Napoleão era bom ou era mau? Talvez para a França ele fosse um anjo de candura, mas para a Inglaterra, não. Né? Então entra aquela negócio da dualidade do bem e do mal, da gente ter essa percepção. Qual que era a ambição desse espírito? O poder, a dominação. Tanto é que uma das grandes frustrações do espírito Júlio César Napoleão é que Júlio César não era imperador. Uma coisa que a gente não sabia, ele não foi considerado como imperador, ele não chegou a ser sagrado como imperador. Ele era um general, era um chefe de Estado, mas ele não chegou a ser imperador em Roma. Os historiadores mostram isso, né? Quando ele vai para a França, e que tem toda aquela... vamos fazer a coroação do Napoleão como imperador. Ele tem tanta pressa, acho que tanta coisa guardada em 2000 anos praticamente, que ele arranca a coroa da mão do Papa e enfia na cabeça e se sagra imperador. Né? Então, olha o espaço. Mas ele é um instrumento útil. Ele é um instrumento. Esse espírito que vem de Eras é um instrumento útil de evolução das sociedades. Claro que encharcado muitas das vezes pela cobiça, pela vaidade, pelo orgulho, como acontece conosco, né? Como nós nos sujeitamos às coisas que nos atraem aqui. Todo pecado é bom para nós, né? Por quê? Porque nos atrai, nos hipnotiza. E nós temos dificuldade, por vezes, de lidar com eles. Todos nós. Esse negócio de ter desejos, de não saber resistir a um bombom, não saber resistir a uma coxinha, não saber resistir a um refrigerante, né? Tanto é que o regime é a coisa mais difícil para nós, né, Turíbio? Muito difícil, né? Vou fazer regime, não, prefiro. Você tem que emagrecer 30 quilos. Olha, corta a carne, corta torresmo, corta... Não é melhor cortar uma perna para perder os 30 quilos? Então, às vezes, as nossas saídas, nós vemos como desespero, como dores. Só para jogar um pouco de pimenta no que o Mário colocou. Mas são Mário instrumentos colocou. de progresso, né? Acho que esse que é o ponto. O mal existe, mas ele acaba sendo um instrumento de progresso, né? Muito bem. Marinho, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi muito bom estar com vocês. Você viu que você suscitou aqui diversos comentários, né? Eu acho que ele já caiu a linha dele, né? Ok. Hélio está completando o seu raciocínio, que a gente vai precisar fazer a paradinha aqui. Eu ia completar só o que o Glauco estava falando. Essa questão de o que é bom para um, às vezes não é bom para o outro, né? É uma coisa normal. Por exemplo, né? Eu já citei outras vezes aqui. Um domingo de sol é excelente para o pescador, horrível para a minhoca. A minhoca não quer que faça sol no domingo, né? Exatamente. O pescador quer que faça sol. Então isso tudo, isso nos conduz para que nós tenhamos sempre que passar pelo crivo da razão tudo que nos chega, para ver se a quem interessa ou a quem não interessa aquela informação, né? Então, se é bom para nós, se é bom para todos, né? Ok. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais, por favor? Dá uma geral para a gente aí. Turíbio, tem bastante gente. Eu vou mandar um abraço geral para todos, falar o nome de algumas todos, pessoas. se você quiser, não tem problema não. Nós vamos passar para o intervalo já. Quem falou oi pra gente no WhatsApp, conversou conosco no WhatsApp, no Facebook, enfim, todas as redes sociais. Mandar um abraço para Regina, de São Bento do Sapucaí, a Ana de Diadema, o Zeca do ABC, a Cida de Santo André, Mariana Costa, a Claudete Pressetti, a Santa Parolis e o filho Cristiano, que está fazendo aniversário hoje. Mandar um Parabéns abraço para a ele. Wilson Costa, Nancy Domingos,
Tem bastante gente. Osnir Mantovani também, a Luzia Zago, a Leila Velar, que está nos acompanhando de Boituva hoje. Que duro, Bom que descanso. difícil isso, né? Acompanhar o Semana Boa Nova de Boituva, no Ah, meio da que piscina, na tristeza, praia. né? Na piscina lá do Boituva, lá não tem. Beira da piscina, lá. É muito difícil, né? Muito difícil. Vida dura ainda, Leila. Desculpa, só para lembrar. A Regina Locatelli, lá de Portugal, fez um comentário interessante para reforçar o que a gente está falando, que o bem é o destino de todos, para o qual todos evoluirão. O distanciamento temporário do bem, temporário, é o que chamamos de mal. Muito obrigada, Regina, Obrigado, também. Regina. E tem uma pergunta da Santa Parolis que a gente pode responder depois quando voltar. Depois, na volta a gente retorna com isso Tá aí. bom, aí a gente Tá bom? volta com a pergunta da Santa, da aguenta nossa... aí que a gente vai pegar sua pergunta já aqui, vou até anotar para a gente não deixar de lado. Muito bom, a gente está partindo para o nosso intervalo aqui, eu vou deixar uma pergunta também para o Glaucio. Qual que é a pergunta da Sandra? Já deixa ela para o Glaucio responder na volta. Como se livrar dos demônios? Como é que se livra dos demônios, Glaucio? Aí, ó. Como é que se faz para você? Você vai responder já. E eu vou deixar uma outra para você também. Quero que você conte para a gente aí, né? Se um dia vão desaparecer esses espíritos dedicados ao mal, né? Como é que a gente tem que entender isso, né? Nós vamos voltar já. Fica com a gente. Fica por aqui que a gente vai voltar já. Vamos fazer uma paradinha técnica aqui. Voltamos dentro de instantes. Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Casa Rossi, o home center do seu bairro. A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte. Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Muito bem, estamos retornando aqui com o Semana da Boa Nova, hoje com a pergunta tema: existem anjos e demônios? Estamos aguardando o seu contato, 997-666-555. Vou repetir o telefone para você anotar aí, 997-666-555. DDD 11 ou prefixo internacional, se você estiver fora do Brasil, 55. Você pode também deixar a sua pergunta, a sua opinião aí, também na nossa página no Facebook, a página pela qual você nos acompanha aí. Deixa a sua pergunta, abre uma sala de vídeo, chama os seus amigos também para assistirem o Semeando a Boa Nova. Nós estamos recebendo com muito carinho o Glaucio Cordeiro, que é ator tarefeiro da Federação Espírita do Estado de São Paulo, falando desse tema tão importante. Quero lembrar também que hoje estamos falando sobre anjos e demônios. Semana que vem vamos falar sobre crianças e religião. Estará conosco aqui a querida companheira Valquíria Ambrosini, que vai falar desse tema tão importante também. Lembro também que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. A Torcisão é uma empresa que cuida de infraestrutura, construção civil, e eu sugiro que você conheça um pouco mais sobre a Torcisão, todas as opções que ela oferece para você. Torcisão você vai buscar no site, evidentemente você não vai colocar o tio em cima do A e vai escrever Indy de Indústria. Você vai escrever www.torcisão.ind.br. Estamos então falando sobre anjos e demônios e aguardamos o seu contato. Clarissa, a gente tinha deixado uma pergunta aqui para o Glaucio responder, né, no retorno. Eu posso falar uma coisinha antes de falar, Clarissa, porque também que tem uma pessoa assistindo aqui que se eu não falar ela vai ficar brava, né? Pode falar. O Glauco falou dos casos das mães que ficam preocupadas de comer alguma coisa, tipo, a criança ficar com a mãe, né? Cara de jaca, aquela coisa toda. Eu tenho uma sobrinha, né? Que ela está assistindo aqui, eu vi que ela está assistindo. Qual é o nome dela? A Maide, né? Maide, um abraço para você. Então, o que ela acontece com a Maide? A mãe dela que está vendo aqui. Ela tinha uma mancha assim, aqui, assim, escura aqui no abdômen, né? Então alguém pergunta para ela assim, por que tem essa mancha no abdômen? Ela era minha, ela fala assim, porque a minha mãe ficou com vontade de comer mancha. A minha mãe ficou com vontade de comer mancha, ela fala. Boa, interessante. Muito bem. Nossa, a gente ia deixar então duas perguntas para você, uma da Santa Paroles, que a Clarissa vai perguntar agora, e uma outra que era a respeito dessa ideia dos espíritos que são conhecidos como demônios, foram criados por mal, né? E esses espíritos criados por mal vão desaparecer um dia, vão mudar sua conduta? Você vai responder para a gente e junto com a pergunta da Santa. Pode fazer, Clarissa. Como se livrar dos demônios? Tá, então, por favor. Essa é uma pergunta que nós fazemos há aproximadamente 10 mil anos, né, de civilização. Né? Como nos livrarmos dos demônios? Que a gente classifica como mal. Mas eu acho que a nossa irmã está colocando aí como companhias, né, que nós temos em nosso derredor, que de certa forma nos atormentam. A receita universal para isso é transformá-los em amigos. Transformá-los em irmãos. Que é um processo para nós, às vezes, muito difícil. Não somente da nossa parte, mas da parte deles também. Né? A melhor maneira de se isolar disso é praticando o bem. E praticando o bem indistintamente. Os processos obsessivos, os processos de perseguição, eles por vezes se desdobram por milênios. O pessoal contava um caso, né, do Clóvis Tavares, que era grande amigo do Chico Xavier, né, companheiro e autor, divulgador e tudo mais, em que ele foi um grande potentado no passado. Ele foi um rei daqueles impérios assírios, né, egípcios. E quando eles escravizavam as pessoas, era normal para eles, né, cegarem, transformá-los em escravos cegos. Então ele inventou o bidente, né, que furava os 2 olhos do escravo ao mesmo tempo para não perder tanto tempo, em vez de fazer um de cada vez. Ele adquiriu muita responsabilidade, vamos colocar assim, desse período. E depois de 4.000 anos ele vivia atormentado com algumas coisas, de alguns espíritos que não o perdoavam. Há 4.000 anos. 4.000 anos. 4.000 anos. Depois de sessões de
esclarecimento, né, em que muitos dos centros espíritas têm esse trabalho, né, que eles chamam de desobsessão ou de apometria e etc., né, cada um dá o nome que lhe compete, apesar de terem diferenças em si, esses espíritos ganharam a oportunidade de reencarnar próximo aos amigos do próprio Clóvis Tavares, para poder ter uma chance de alcançarem dentro de si a capacidade também de aceitar e de perdoar. É um processo doloroso porque ninguém gosta de sofrer, mas a gente tem que perguntar por que nós estamos sofrendo. Isso, olhando do ponto de vista que isso está incomodando. Que a gente tem as companhias que a gente não quer se livrar, porque a gente gosta. São os amigos. São os amigos, os companheiros que bebem com a gente, que farreiam com a gente e tudo mais. A gente não quer abrir mão. Mas quando não vai na balada junto com a gente, então não é tão amigo. Então, assim, é um processo que por vezes a gente tem que perguntar: o que eu devo para você? O que eu posso fazer para te beneficiar? Cláudio, até pegando essa linha de raciocínio, né, e ajudando a Santa Parolis, é a nossa sintonia de pensamento, né, porque também é um poder de atração. Uma vez que a gente fica nessa condição, né, do pensamento da negatividade, do mal, do problema, isso realmente atrai o que a gente chama espíritos menos evoluídos, né? Então a gente vai estar funcionando na mesma faixa. E um esclarecimento também com a condição da palavra demônio, né? Era da etimologia da palavra de daimon, né? Então, Exatamente. que fazia uma referência à condição não material, que eram os espíritos tratados. Exatamente. Então isso veio numa herança, né? De uma nomenclatura que Exatamente. usava-se daimon, inclusive para os espíritos que se apresentavam como condições boas, positivas, com boas orientações, né? Então é só para um esclarecimento. Aí vem aquela questão, um dia eles vão mudar a conduta? Serão anjos? Sim, um dia sim. Qual será esse dia? Nós não sabemos. Eu não sei se eu já comentei isso com vocês, mas todo mundo chegava no Chico para fazer perguntas do tipo assim: como é que é uma reunião na esfera crística? Ele falou: não sei, eu nunca participei, eu não sou um Cristo, né? E perguntavam assim para ele: Chico, o Gandhi é a reencarnação de Paulo? Paulo apóstolo. Aí ele falava: o Paulo era um espírito muito brabo. Acho que 2000 anos para acalmar e transformar um Paulo num Gandhi é pouco tempo. Aí ele fala: eu sei que Paulo depois veio como Lutero. O Paulo é um espírito valoroso. Sim, se o cristianismo grande teve, trabalhador da doutrina nossa, cristã. se o cristianismo teve a possibilidade de sobreviver como cristianismo, como uma coisa nova, muito se deve ao trabalho de Paulo. Embora tenha sido obscurecido assim por centenas Mas as de anos. pregações que ele As fez em pregações, toda a região, a nossa, concepção, coisa- ao que ele submeteu de sacrifício, né? Então, é um espírito valorosíssimo. Mas a comparação de análise para nós é de ver o seguinte: que dia que eles vão se transformar? É o caso lá dos perseguidores do Clóvis, por exemplo. Quando é que a gente vai perdoar? Quando nós vamos evoluir, né? Quando a gente vai escolher isso, né? Então, o tempo de cada um é uma coisa fantástica, né? Hélio, você queria fazer um comentário? Eu estou ouvindo aqui, ouvindo atentamente, né? E eu estava lembrando da minha avó, porque a minha avó era muito sábia, né? Ela não sabia, mas ela era sábia. Ela falava assim: olha, o diabo não é bobo, hein? Ela falou: o diabo não é bobo, né? Então eu estava ouvindo o Glaucio falando para Santa Paula como é que pode evitar, né, esse contato com esse do diabo. Porque o diabo ele não tenta, vamos usar na expressão comum, ele não tenta ninguém naquilo que a pessoa não gosta, não. Ele só tenta porque ela gosta. Ele sabe o que a pessoa gosta, né? Se é que existisse um diabo, se alguém quiser fazer mal para alguém, as pessoas que querem fazer mal para os outros não começam propondo para a pessoa nada que ela não goste. Porque senão ela é repelida de imediato, né? Certo? É repelida de imediato. Ela começa oferecendo uma coisa que ela gosta. E aí, daqui que ela gosta, ele vai dando, depois de dar mais do que ela pode pagar, né? Aí depois ele cobra, né? Pera, mas você está me devendo agora. O processo, por exemplo, que hoje existe com as pessoas que envolve a juventude na droga, por exemplo. Como é que ele começa? Ele vai fazendo uma coisa que o jovem gosta e não tem dinheiro, né? E aí dá um pouquinho mais, depois dá um pouquinho mais, daí porque o jovem está devendo, agora está me devendo.
Então agora você tem que me pagar, mas eu não teria. Mas você vai lá, assalta, faz alguma coisa ali para mim. Eu estou precisando que você faça alguma coisa ali. Mas isso eu não gosto. Não é da minha natureza fazer. Eu não sou ladrão. Sim, mas agora você vai ter que ser, porque você está me devendo. Você começa um processo inverso. As coisas processo inverso. Eu, por exemplo, eu acho que todos nós constantemente somos tentados. Você lembrou bem, o Marinho lembrou bem o caso de Jesus, né? Todos somos tentados. Hoje eu podia não estar aqui. Né? Sim. Eu tinha, comentei com você na hora que chegamos, eu tinha uma proposta melhor do que, melhor do seu ponto de vista material, do que estar aqui. Né? Mas eu optei por estar aqui. Eu tive que fazer um esforço. Nós somos constantemente tentados a fazer coisas que a gente gosta, que a gente gostaria de fazer. E a gente é bom por culpa também, né? E nos outros também, né? No agente externo, né? Não, eu estou sendo tentado, ele está me propondo, e eu fiz porque ele me propôs. Eu estou sendo proposto para fazer umas certas coisas aí que eu não quero, que eu não devo fazer. Constantemente. Eu mexo com comércio, mexo com negócios. Constantemente nós somos tentados a fazer coisas, a propor coisas que não são muito convenientes para nós e não é conveniente para as outras pessoas. É a postura que vai indicar. Essa postura que vai indicar se você vai aceitar, demônio, não vai, porque parar não vai parar, não. Essa proposta virá sempre, né? Agora, Glaucio, a gente pode dizer que os demônios, os anjos são categorias especiais de espíritos? Ou diferentes, vamos chamar assim? Bom, nós fomos instruídos e acreditamos que não, porque isso, né, tiraria a justiça divina, né? Como é que você vai conceber um Deus justo, bom, que dá chance igual a todos nós, né? De uns nascerem na opulência, outros na riqueza, né? E outro na pobreza, um como anjo, outro como demônio. Eu estou perguntando isso para você porque a gente chama no espiritismo, a gente chama lá de anjo da guarda, espírito protetor, mentor. Que categoria esses espíritos estão aí, hein? Então, vamos lá. Essa aí é uma parte que, como professor, como pedagogo, né, o Kardec, ele fez a pergunta inicial para os espíritos, perguntou como é que é a categoria, né? Como é que se dividem os espíritos? Eu falei assim, olha, de infinitas formas. Infinita não, mas é uma maneira de dizer que são muitas, inumeráveis as formas, né? E o progresso de cada um dos espíritos. Mas ele, didaticamente, ele coloca em categorias, né? Ele coloca a categoria em 3 classes e 10 categorias, né? Dos espíritos que estão já num processo de esclarecimento e evolução, que é onde se encontram esses nossos mentores, né? Que é chamada, acho que é a 4ª classe, se eu não me engano, da 4ª para a 5ª classe. É mais a 4ª classe, né? Que são espíritos familiares, que nos auxiliam para facilitar a nossa compreensão. Agora, você vai perguntar para um espírito, o espírito chega perto de você, o senhor é da 4ª, 5ª classe e tudo mais. Não, ele fala assim, qual que você vai esperar? Então, é um processo didático, pedagógico, né? Em que ele explica uma graduação de evolução, né? Para dizer, então, quem está mais próximo de nós? Quem consegue, né? O Paulo falava da língua dos anjos. Às vezes eles falam assim, eu não tenho como explicar para vocês o que se passa aqui, porque não existe um comparativo. Não existe isso na literatura do próprio Livro dos Espíritos. Você não entenderia? Não vamos tocar nesse assunto, porque você vai se perder num labirinto de especulações, de indagações, né? Vamos seguir com o que você consegue entender nesse momento, né? Bom, daqui a pouquinho vou perguntar para cada um aqui se acredita em anjo e demônio. Eu pergunto para você, você acredita em anjos e demônios? Responde para a gente aí, deixa o seu comentário aqui. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais? Eu só queria fazer um comentário sobre os nossos espíritos protetores. Acho que é importante só a gente saber que eles são superiores sempre a nós. Eles não são necessariamente puros, como os anjos, por exemplo, que já atingiram através do esforço um grau de perfeição, mas eles são superiores a nós, até para poder oferecer os conselhos, nos amparar. E é muito importante a gente saber que a gente tem na Terra esse espírito protetor ligado a nós, que vai nos acompanhar durante a nossa vida, vai nos consolar, vai nos aconselhar, né? Então é muito consolador saber que a gente não está aqui só sendo influenciado por espíritos que ainda se comprazem no mal. Não, nós temos aqueles, aí, né? O nosso anjo da guarda, né? Ele existe, esse espírito que é ligado desde o nosso nascimento, com quem a gente deve procurar estreitar os laços
através do Clarissa, pensamento. aproveitando que você está falando isso, a gente sabe, antes de você passar pelas redes sociais, é que eu quero aproveitar esse tema que você pegou, esse tema de espíritos que fazem o mal, etc. Tal. Algumas religiões, aí, algumas crenças, né, se ligam a esses espíritos, né, que fazem as maldades, que ficam fazendo, usando as pessoas aí para coisas que não são boas. As pessoas que são alvos desses espíritos aí ficam à mercê, sem nenhuma proteção? Ficam. Seria ilógico a gente pensar Pois que nós é. estamos à mercê do mal, né? O Glaucio falou um dos antídotos para a gente não estar à mercê do mal, que é fazer o bem. Se a gente fizer o bem, se a gente procurar sempre estar com boa sintonia de pensamentos, se esforçar para trabalhar os nossos defeitos, consequentemente, nós estaremos ligados com aqueles espíritos que querem o bem, que nos incentivam ao bem, que vão nos amparar, que vão nos proteger, e o próprio bem é o nosso escudo. Então, nós nunca estamos à mercê do mal. É a nossa sintonia. Aliás, se o mal chega a nós, é porque, de alguma maneira, a gente Nós dá estamos abertura para sintonizados a isso. eles, né? Então, nós temos aqueles que nos protegem, que nos amparam, espíritos familiares, espíritos simpáticos a nós. O nosso anjo da guarda, né, o nosso espírito protetor em específico, e nós mesmos, procurando fazer o bem, procurando trabalhar os nossos defeitos, nos melhorar, vamos nos ligar cada vez mais com espíritos que se Perfeito. interessam pelo bem, consequentemente estaremos protegidos. Ok. Dá uma passada pra gente aí, como é que nós estamos nas redes sociais, as pessoas que estão nos assistindo. Tem que uma estão nos- pergunta, na verdade. Mandar um abraço para a Elinha Matos, a Márcia Souza e fazer uma pergunta do Edson Dominichelli. O conceito de anjo e demônio não é apenas o conceito de mentor e obsessor superlativado? O que ele quer dizer? Se o anjo não seria o nosso mentor, só que num grau muito maior, e o demônio não seria o nosso obsessor num grau muito maior. Essa é a definição do espiritismo? Não, olha, vamos lá. Obsessor e mentor, né? Mentor é aquele que você ouve, né? Existe uma historinha que quando ele começou a falar da evangelização infantil, O Flávio, né? o Flávio, desculpe, Flávio, eu lembrei de uma historinha de um pajé que orientava os índiozinhos, né? E falava assim que o coração do homem é um campo onde existem dois lobos que lutam. Um é o lobo ruim e o outro é o lobo bom. Então um dos índiozinhos pergunta: e qual vence? Qual vence, pajé? Aquele que você alimenta. Então aquele que você alimenta é o seu mentor. É aquele que você ouve, onde estão as suas tendências, onde estão os seus caminhos. Só para esclarecer, porque às vezes você pode falar assim, que você está ouvindo uma intuição, que você está seguindo uma intuição, para você ir contra uma pessoa. E você pode estar ouvindo também para você perdoar aquela pessoa. Então, quem é o teu mentor nessa hora? Aquele que você escolheu, aquele que você está alimentando. Esse é um processo, né? Então, o obsessor não deixa de ser um perseguidor, vamos dizer assim, mas também pode ser uma afinidade. Companheiro de muitas outras jornadas, que praticou diversas outras coisas em nome de uma justiça, em nome de um bem que nós acreditamos que está sendo feito. Se você pegar qualquer um desses ditadores que existiram no mundo e que existem no mundo e perguntar se ele está fazendo bem ou se ele está fazendo mal, o que ele vai responder? Que ele está fazendo o quê? O bem. Ou não? Nenhum momento ele vai falar assim: eu estou praticando o mal. Eu estou praticando bem pelo meu povo. Eu estou praticando bem para a minha pátria. Eu estou praticando bem para a humanidade. Quando, na verdade, é um flagelo, é um mal. Então, a gente consegue perceber que existe o mal aí também, né? Então, a bom, se você superestimar, né, a presença né, do obsessor como um demônio e tudo mais, talvez um exagero pelo linguajar e pelo costume, pelo folclore que nós temos. Né? Muito bem. Clarissa, você ia fazer mais alguma passagem aí pelos ouvintes que estão nos assistindo aí? Mandar um abraço para o Ricardo Léo Neto, que nos mandou um comentário, que falou que hoje não vai fazer perguntas, piadas ou perguntas ou comentários. Ricardo, Fique à vontade, Ricardo. É sempre bem-vindo. Aproveitar e brincar com o Ricardo, né? Na semana passada nós tivemos um volume considerável
das requisições e das perguntas e das participações. E, infelizmente, às vezes a gente não consegue trazer ao ar todas as perguntas dos nossos ouvintes. Mas eu comentei até com o Ricardo no particular ali no chat que realmente são muito inteligentes as colocações, são sempre muito boas as participações de todos os ouvintes, inclusive das deles. Mandar um abraço também para o Salomão, que nos mandou uma contribuição hoje, a Yara Della Nossa, enfim, para todo mundo que está participando. Ok, muito obrigado para você que está nos ajudando a fazer o Semana da Boa Nova. Quero lembrar você que essa meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e utensílios para o lar. Casa Rossi, telefone 4451 7950. Vamos repetir para você anotar aí, 4451 7950. Se você quer nos apoiar, como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente aqui. Hoje estamos falando sobre anjos e demônios. Semana que vem falaremos sobre crianças e religião. Estará conosco aqui a companheira Valquíria Ambrosini. E hoje nós estamos com o Glaucio Cordeiro, que é lá da Federação Espírita do Estado de São Paulo, falando sobre anjos e demônios. Muito bem. Hélio? Eu queria lembrar que o Espiritismo, né, o Livro dos Espíritos em particular, que é onde nasce o Espiritismo, e depois de todos os livros os outros 5 livros que acabam dissecando, abrindo os temas, e várias outras obras que estão aí, boas obras que estão disponíveis, elas trabalham muito o conceito. E é importante que a gente trabalhe o conceito. Eu lembrava que o Glauco ele usou como exemplo aqui, por exemplo, que a pessoa fica tentada com uma coxinha, né? Então, ele não resiste e vai lá e come coxinha. Eu já tive lanchonete e vende muita coxinha, né? Eu, por exemplo... Tem tudo a ver com o tema de hoje, né? É um demônio. Eu, por exemplo, não adianta eu me tentar comer coxinha, porque eu não gosto de coxinha. Mas se vier me tentar comer pizza, o cara vai conseguir. Ele tem grande chance de conseguir, porque eu gosto muito de pizza de mussarela, sabe? Então nós temos que trabalhar o conceito de alimentação e não focar exatamente num tipo de pecado. Assim, alimentação, eu vivo para comer ou eu como para viver? Esse é o conceito que o Espiritismo trabalha. Nós comemos para viver, não vivemos para comer. Mas, Hélio, nessa linha que você está colocando, quando você fala assim, eu resisto a uma tentação, a gente estava brincando aqui, mas eu resisto a uma tentação, naquelas situações do dia a dia onde nós somos tentados para algum vício, algum defeito nosso, pelos chamados espíritos que não são bons, né, ou que não conheceram Jesus ainda, porque aqueles que conhecerem ainda se modificarão, esses espíritos, eles vão nos tentar. Agora, depende da nossa resistência, depende do nosso intuito de segurar isso e não deixar acontecer, né? Na verdade, eles não é que eles nos tentam, aí não cabe hoje nós tratarmos desse assunto aqui, é um assunto de um outro programa. Eles se comprazem, nós sintonizamos, eles se comprazem conosco naquele tipo de vício que nós temos, naquela tendência. É mútuo, É mútuo, entendeu? Então você se afiniza, então ele tem facilidade, porque muitas vezes ele se alimenta junto com você. Eu vi caso de mãe, eu ficava aflito, gente. Eu tive uma lanchonete dentro de uma rodoviária. Eu vi a mãe chegar com uma criança pequenininha, criança quase... E dar coxinha para a criança, eu vi. Dá uma coxinha, dava para a criança comer uma coxinha de rodoviária, sabe? Falei, meu Deus, eu tinha vontade de não vender. Falei, não, para, minha senhora, não faça isso não, né? Compra um biscoito, uma outra coisa, de polvilho, alguma coisa mais leve para uma criança pequena. Mas ela dava, porque ela gostava daquilo e ela estava dando para a criança. Eu tenho um caso real, eu gosto muito de trabalhar com os casos reais, de um amigo, de colega de trabalho, que eu não vou dizer de onde é, porque pode ser que alguém o conheça, que o filho dele, mais ou menos com 13, 14 anos, começou a ser tentado, a ser cooptado por uns que vendia droga lá, sabe? O que ele fez? Ele mudou daqui da região e mudou para um condomínio de luxo aqui na Castelo Branco. Ele falou, mãe, eu vou sair daqui, eu vou levar meu filho daqui, porque meu filho vai acabar sendo envolvido aqui. Chegou lá, não levou um mês, apareceu um lá e o moleque e drogou o moleque ficou viciado.
Então o problema não era sintonia, o que vinha É de sintonia. fora, era de fora para dentro. Ele tinha que ter trabalhado o menino, e não quem vinha oferecer para o menino, sabe, aquela droga. Então o Espiritismo trabalha nisso. Então nós recomendamos sempre as aulas de moral cristã, que o Flávio falou inicialmente, nós trabalhamos esses conceitos. Então, se você ficar com o conceito, você fica mais ou menos vacinado contra qualquer tipo de tentação, vamos chamar, então, a tentação não é a palavra correta, né? De proposta que nos chegue naquele tipo, naquele naipe, naquele tipo onde você é frágil. Porque onde você é frágil, você se afiniza com outros espíritos desencarnados que também são frágeis, e encarnados também. E aí você tem uma grande, que a lei de semelhante atrai semelhante, automaticamente você é envolvido. Eu queria colocar Próximo, por aí, favor. dentro do que foi dito, de você trabalhar a pessoa, né? Algum tempo atrás eu estava assistindo uma palestra da doutora Helena Lúcia Galvão, que é uma filósofa, e ela estava falando assim, que na consideração dela tem duas grandes invenções para a humanidade. Uma é a roda, né, que mudou muita coisa, né, em termos de desenvolvimento tecnológico no mundo, e outra é de colocar a culpa nos outros. Então, a melhor desculpa que a gente arruma na vida é que eu faço as coisas por causa do obsessor. Achar um cara por que causa vê, do demônio, né, por causa disso. Nunca assumimos que nos compete, de responsabilidade nossa, dizer não àquilo que é mal e de dizer sim para aquilo que é bom. Importante ressaltar, e admissível também, que aí nasce o processo da culpa, né? A culpa, e você nunca mais sair dela. Primeiro, nós estamos aqui ainda em processo de desenvolvimento da nossa razão, da nossa moralidade. A nossa razão, ela não é maior do que o nosso vício hoje. Não é. Tanto é que a gente não consegue parar de fazer certas coisas, como por exemplo de comer coxinha, que a gente está colocando na brincadeira assim, mas como um comparativo de dizer não a certas coisas que nos fazem mal, que nos são exageradas. Então a nossa razão não ultrapassa isso. A nossa razão pode dizer assim, olha, você tem que perdoar as pessoas, entender as pessoas, porque você tem esclarecimento para isso. Entender que cada um tem seu capítulo, seu tempo e tudo mais. Certo? Certo. Mas você faz isso? Não. Por quê? Porque a sua paixão, o seu sentimento, ele esmaga a tua razão. Então nós temos que trabalhar a nossa razão para ela crescer, para que ela tome conta de muitas das nossas atitudes. Quando nós entramos nesse caminho do erro, do pecado, do aceder, né, a determinadas tentações, geralmente nós recebemos a condenação dos outros e a nossa condenação. Você vai ser bandido quando crescer, se você continuar sendo assim. Você vai ser ruim o resto da vida. Você vai para o inferno. Então, eu não tenho mais jeito mesmo. Eu estou condenado. Então, eu não me perdoo. As pessoas não me perdoam. Para que eu vou mudar, se eu não tenho chance? A linha é muito tênue, né? Porque quando nós fazemos algumas colocações, existe a característica também de alerta, né? De abrir os olhos, de dar esclarecimento. Todos nós estamos num processo evolutivo. Às vezes quem faz essas colocações, às vezes também tem as suas deficiências e as dificuldades de apresentar as coisas. Olha, a condição fatídica é se essa conduta permanecer, pelo que a gente vê estatisticamente, e aí não há controvérsia, né? A comprovação é clara, vai acontecer isso. Então, né? Agora, talvez nós tenhamos qual é o caminho para a mudança? Então, o processo educacional tem que ser revisado. Né? Será que os nossos processos pedagógicos estão certos? O que se debate muito é o seguinte, as fórmulas, né, de educação da sociedade têm que ser diferentes. Nós participamos do grupo do WhatsApp, aí a gente encontra o pessoal que fez primário com a gente, fez ginásio e tudo mais, e todo mundo volta a ter 12, 13, 14, 15 anos de idade. Né? E dizer, o tempo legal, você recebe isso, é quando a gente andava descalço no meio da lama, andava de carrinho de rolemã, a gente subia na árvore para roubar fruta, essas coisas todas. Não, recebemos isso, né? E achamos com saudosismo que isso era um tempo bom. Como é que a gente vai sair do pé de goiaba, da goiabeira, para dirigir uma nave espacial? Se nós não formos educados de forma diferente. Como é que nós vamos avançar nos tratos sociais, de honestidade com o ser humano,
se a gente não tirar aquele negócio de enganar o outro, né? De apreciar. Talvez nós tenhamos que sistematicamente revisitar os nossos processos pedagógicos, os nossos processos educacionais, e aí não estamos fugindo do tema não, porque nós estamos falando do nosso desenvolvimento como anjos ou demônios, né? Do que a gente está colocando à frente. Nós estamos num processo da sociedade e que nós estamos transformando os nossos filhos não em demônios, mas em dependentes de um sucesso que não vai levar a nada, de um ter ou de um parecer que não vai levar a nada ao invés de ser. Se você não tem o smartphone melhor, mais evoluído e tudo mais, você não faz parte da turma. Se você não tem um relógio que dança, canta, pula, ginga e tudo mais, você não faz parte da turma. Por quê? Quem incutiu isso? Por que você precisa de um carro de 500 mil em vez de um de 50 que anda na mesma velocidade nas nossas ruas? Esses processos é que nos transformam. Agora, né? Glaucio, Em anjos ou demônios das nossas escolhas também. deixa eu te falar, você tá fazendo um comentário muito interessante, ou seja, nós estamos cercados por um ambiente que nos convida a agirmos materialmente, a nos sintonizar com espíritos de baixa frequência vibratória, a nos sintonizar com espíritos que querem o mal. Será que um dia a gente vai ter, o planeta vai deixar de ser habitado por esses espíritos que se dedicam ao mal? O planeta, sim. Nós, talvez, né? Um dia, né? Um dia também vai acontecer conosco, claro. Mas existe um processo de evolução em cada uma das esferas espirituais. No nosso nível material e nos nossos níveis acima. Nós temos outros planetas que nos circundam. Nós, por vezes, esquecemos disso, né? A população de espíritos, mais ou menos, humanos na Terra, da casa de 22 bilhões. 7 e alguma coisa encarnados, né? E 15 desencarnados, que ocupam os diversos níveis de matéria do nosso planeta que se encontram com outros planetas e tudo mais. Então, em cada um desses níveis, existe também um processo de colonização, como existe conosco. Que eles vão para lá. Passando. Então a gente vai passando e vamos procurando outras escolas. Então, esses que ainda persistem no mal, no vício e tudo mais, terão uma oportunidade, sem dúvida nenhuma, em outras escolas, nas muitas casas, nas muitas moradas de Deus, nosso Pai. E qual é a melhor forma da gente invocar, ou seja, pedir ajuda, pedir auxílio dos anjos protetores e ficar mais próximos deles, estreitar os laços com eles? Rapaz, você me fez lembrar um negócio interessante, que é assim, né? Reza, né? Ora que melhora, não é isso? Isso. E aí, eu tenho uma história da Federação Espírita, lá na década de 1940, 50, que o pessoal entrava de costas na federação, porque se ser espírita era crime. Ia parar na delegacia. Muita sessão espírita ia parar na delegacia porque era denunciado por vizinho, denunciado por não sei quem, o pessoal vinha com a rádio patrulha, botava todo mundo dentro do camburão, levava para fechar. Então o pessoal tinha um cuidado muito grande para entrar na federação. Então você era praticamente um bandeirantes, um pioneiro, né, do espiritismo. E conta-se uma história de que um cidadão que ia lá, era um negro, né, um preto, eu não sei, essas coisas também que a gente entra nas armadilhas, né? Ele frequentou durante muito tempo a federação e a federação estava comemorando o aniversário dela. Aí o pessoal falou assim, eu queria convidar o senhor, como o senhor está sempre vindo aqui nas nossas sessões, para fazer a nossa prece de abertura, porque hoje é uma data especial. Então ele foi até a frente, né? Aquele tempo é paletó, colete, chapéu, né? Ele tirou o chapéu, né? Segurou na mão. Todo mundo fechou os olhos e ele começou a chorar. Chorou de uma maneira muito sentida. E no final só conseguiu falar que assim seja, amém. E dizem que foi uma das preces mais bonitas ouvidas na Federação Espírita do Estado de São Paulo até hoje. O que é uma prece? O que é uma oração?
O que é a santificação de alguma coisa, se não uma atitude boa? Seja o teu agir o bem, seja o teu falar o bem, seja o teu proceder o bem. Para nós ainda é um horizonte, né? Para nós ainda é alguma coisa a ser alcançada. Mas é a maneira de nós compreendermos, de nós entendermos o nosso papel nesse concerto magnífico que é a vida, que é o universo. Muito bem. Glaucio, muito obrigado por enquanto aí, que daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar com você. Mas agora eu quero ouvir a opinião de vocês. Existem anjos e demônios? Quem quer começar respondendo? Clarice. Não no conceito, né, ao longo da história, de que espíritos, os demônios foram criados para o mal e que nunca vão progredir para o bem. Nós acreditamos no conceito da doutrina espírita, de que existem espíritos de diferentes gradações, desde aqueles que estão arraigados no mal até os espíritos perfeitos, né, e esses que estão arraigados no mal hoje vão se modificar através do amor, da força do amor, que ela é maior que tudo, ou mesmo por estarem cansados de praticarem o mal. Flávio, existem anjos e demônios? Na minha crença, né, no que eu trago desde a minha infância, acredito sim muito nos anjos, né, nessa figura alegórica que ele nos envolve em suas asas protetoras. E os demônios eu respeito muito, né? Essa é a questão. Hélio de la Nossa, existem anjos e demônios? Existem possibilidades para que sejamos classificados como anjos ou demônios, né? Mas certamente todos nós um dia seremos anjos, porque a dor nos conduzirá a eles. Se não for o amor, será a dor. Glaucio, existem anjos e demônios? Claro. Nessa concepção assim, né? Claro, sem dúvida Muito nenhuma. bem. Glaucio, a gente costuma pedir para o convidado que fale uma palavra só referente ao todo o nosso conjunto de hoje. Que palavra você usaria para se referir a tudo que a gente conversou aqui hoje? Amor. Amor. Por que amor, hein? Eu pensava que era uma palavra só, eu tenho que explicar a palavra também. Rapidinho, porque o tempo já está, o relógio... Porque o amor é a fonte onde se lavam todos os erros e todos os pecados e todas as demonizações que nós possuímos na vida. Ok. Clarissa, passa rapidamente pelas redes sociais, quem está por aí e quem ganhou os livros. Quais são os ganhadores dos livros de hoje? Sim, mandar um abraço para a Nelly Bauer, que acabou de passar por aqui. E os ganhadores do livro hoje, Turíbio, foi o Edson Dominichelli e a Nancy Domingo. Parabéns aos dois aí, o Edson e a Nancy, pelos livros. Vão retirá-lo aqui no Semeador? Aqui no Semeador, que é na rua Itapiranga, número 312, na Vila Floresta, Santo André. Sábado, às 9h30, depois que terminar o programa. Todos os sábados. Qualquer sábado. Qualquer sábado, de preferência entre 9h30 e 10 horas, né? Sim. Que é o período que a gente está saindo aqui do estúdio, né? Muito bem. Ô, Glaucio, você gostaria de deixar algum recado para os nossos ouvintes em relação ao tema de hoje? Essa questão de anjos e demônios? Principalmente nesse momento que nós estamos aí, no novo ano, etc. Sem dúvida nenhuma. Eu vou deixar aqui as minhas próprias reflexões com relação aos meus erros, as minhas falhas, que eu as possuo assim, em grau inadmissível pelo nível de esclarecimento que eu tenho. Né? Do não perdoar, de ter mágoa, de me ofender, enfim. De que nós temos sempre a oportunidade de recomeçar e refletir. Que nós não podemos ser os primeiros a nos condenar, a nos perpetuar, porque erramos. Saber que Deus, na sua infinita misericórdia, que os nossos anjos protetores, eles são incondicionais a nós. Eles verdadeiramente nos amam. Nós sempre vamos ter a sagrada, a bendita oportunidade do recomeço, do melhorar, do crescer. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje com a gente. Eu que agradeço. Um feliz ano para todos. Para você que esteve conosco também, um abraço, muito obrigado, carinhoso por você estar com a gente, ter ficado com a gente até agora aqui. O programa de hoje, a pergunta, a tema foi: existem anjos e demônios? E o convidado foi o Glaucio Cordeiro, que é atuante tarefeiro lá da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Sábado que vem, a nossa querida companheira Valquíria Ambrosini estará conosco com o tema Crianças e Religião. Né? Um convite para você estar conosco no sábado que vem novamente. Às 18 horas de hoje, este programa será reprisado na Web Rádio, www.webradio.osemeador.org e também no YouTube. E a gente conta com você na semana que vem. E uma boa semana para você, ouvinte.